Alô, alô, acadêmicos e acadêmicas do FuteClass, uma boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos estar recebendo o treinador Alberto Valentim. Mais uma live FuteClass especial. Aproveite para seguir o nosso Instagram, se inscrever no nosso canal do YouTube. Já já, assim que ele fizer o contato, vamos colocá-lo ao vivo, o treinador Alberto Valentim. Alô, professor. Já está na área. Boa tarde, Boa tarde. professor. Boa tarde. Tá me escutando bem? Tô ouvindo bem vocês. Tá bem. Pessoal que estiver nos assistindo aí pode informar sobre os detalhes técnicos para qualquer coisa a gente arrumar. Professor, só tenho que te agradecer o pessoal da FootPress, o Kaique, pelo contato, pelo internet, sempre muito atencioso com a gente. Pessoal aqui do FootClass, desde que iniciou a quarentena, esse período de isolamento social difícil, a gente tem feito exatamente uma live por dia com vários profissionais de renome do nosso futebol. E proporcionando esse conteúdo, proporcionando esse momento de aprendizado. Então, só tenho que te agradecer. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo de muito aprendizado para todo mundo. Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado eu. É um prazer falar com vocês. Vamos bater um papo aí, falar um pouquinho de futebol, as experiências que eu vivi até agora. Vai ser legal dividir isso aí com vocês. Valeu, professor. A gente preparou uma pauta com muito carinho aqui para debater com você. O primeiro conceito que a gente queria discutir é um pouco sobre organização defensiva, né? Como é que você trabalha a sua equipe. Muito tem se discutido hoje a questão dos conceitos de bola coberta e bola descoberta, apesar disso já ser um elemento talvez um pouco antigo, né? Mas ligado à questão da pressão na primeira linha. Como que você tem trabalhado esse tipo de marcação? Existe, por exemplo, algum tipo de marcação seja por zona individual, que favoreça esse conceito de bola coberta ou descoberta, ou ele é indiferente da tipologia de defesa que o treinador adotar? Bom, eu trabalho muito a minha equipe, principalmente quando eu chego, passando alguns conceitos antes mesmo de fazer os jogos reduzidos, né? Quando você consegue formar uma linha de quatro, quando eu falo que já começo a trabalhar alguns conceitos desse jeito, um 7, 8, 9 até 10 contra 10, um campo reduzido, que você já começa a implantar esse conceito da bola coberta e descoberta. Algumas regras que eu gosto de passar para os jogadores, são alguns eu chamo de para eles terem sempre uma referência, né? E para ficar marcado, para ficar gravado na cabeça deles, para a gente primeiro tomar um cuidado com o individual, para que eles peguem o mais rápido possível, e depois ir passando para os setores, né? Para o lado coletivo. E graças a Deus, há pouco tempo que eu já trabalho, deu para ver muito bem os conceitos, as ideias, o time muito bem repetindo vários jogos, o mesmo comportamento de posicionamento, de hora de atacar, hora de escapar, que é um termo que eu uso na hora dessa bola estar descoberta. Eu trabalho muito na marcação zona, né? Deixando também muito claro para o jogador que ela vira também em alguns momentos individual até um certo momento, né? Mas batendo mais na tecla dessa zona, para ver sempre essa troca de marcadores, quando dá para fazer. Mas do que eu trabalhei até hoje, isso acontece várias vezes, muito mais vezes do que uma marcação individual, porque você consegue não tirar esse desenho, esse desenho das linhas de 4 ou linha de 4 e 5, que eu gosto de trabalhar também, quando é uma linha mais baixa, né? Explicando isso para os jogadores, passando muito bem para isso. Mas o que é muito importante também, quando se fala de uma bola coberta e descoberta, a equipe automaticamente é uma equipe muito compacta, mas é muito importante esse ataque no homem da bola, né? Diminuir o espaço quanto antes, para que esse jogador que tem a posse de bola não ter oportunidade de pensar muito.
Legal, professor. O senhor tocou aí que é um adepto da marcação de tipo zonal, né? A gente esteve aqui com alguns outros treinadores, entre eles o Felipe Conceição, hoje no Red Bull Bragantino, e a gente estava discutindo que às vezes as equipes brasileiras adotam aquele tipo de marcação que é individual por setor, né? Quando entra um jogador no setor, você faz o encaixe e dependendo tem aquelas perseguições curtas. E o que eu percebo, às vezes os treinadores fazem essa marcação individual por setor e passa para o atleta que na verdade é a marcação por zona. Quando na Europa a gente consegue ver bem mais esse conceito assim de forma mais latente. Você também percebe isso, que a Europa está mais adaptada ao conceito de marcação zonal? No Brasil a gente ainda está engatinhando um pouco nisso, ou não, a gente já está trabalhando muito bem esse conceito? Não, hoje em dia já se trabalha batendo mais essa tecla da parte tática defensiva e os jogadores brasileiros estão pegando muito mais rápido. Eu, sinceramente, e isso alguns anos atrás, até como atleta mesmo, quando eu fui para a Itália, se trabalhava mais vezes isso, né? Mas eu, particularmente, gosto de enfatizar muito esse lado da marcação, de ter o cuidado individual para depois passar para o setorial, como eu falei para você, por setores, depois o coletivo todo, para que o jogador, realmente para acelerar esse processo, para eles entenderem o quanto antes, né? Porque o que você fala que lá na Europa, desse caiu no setor, você nos poucos metros tem que encurtar rápido, diminuir rápido, é isso que eu chamo às vezes de uma perseguição. Ela talvez até possa passar para uma individual, dependendo de como está a jogada. Se tem um companheiro longe, se a gente está chegando perto de uma zona do campo onde não vai dar tempo de um companheiro fazer essa cobertura. Então, alguns conceitos que a gente passa para eles, principalmente posicional, de alguns que não estão fazendo parte diretamente da marcação, para deixar tudo bem alinhado, para o companheiro saber onde vai estar o companheiro mais próximo. Então, a gente trabalha muito isso aí. E eu repito para você, muitas vezes conseguimos resultados importantes, números importantes de fase defensiva por essa organização tática. Legal, professor. Agora o senhor comentou aí a questão setorial, individual, zonal, que o senhor parece que vai do micro para o macro, né, trabalhando. Como que você faz essa divisão no seu treinamento, né? É lógico que individual é um atleta, a setorial seria dois setores, talvez um lateral e o defensor, a zonal já englobaria quantos atletas e o coletivo ali seria quantos? Quanto que você quantifica isso por quantidade de atletas no treino? O que é individual, setorial, zonal e coletivo? Bom, a primeira coisa que eu faço, nós fazemos marcações com estacas, eu trabalho com coletes, com os números que nós imaginamos ali os adversários, né? E eu vou chamando os números, posicionando os jogadores e chamando os números para realmente a gente ter esse ataque na marcação do homem da bola, esse encurtar no homem que provavelmente pode receber a bola, os outros jogadores onde devem estar posicionados, a forma individual de você atacar esse adversário, a forma individual de você se posicionar para curta e para longa, que seria uma bola coberta e descoberta, tudo isso é treinado. O posicionamento corporal, eu pego muito no pesado com os atletas, nessa cobrança de fazer tudo certo, para que eles realmente levem vantagem em alguns milésimos de segundo, né? Porque o futebol hoje está muito veloz, com a forma de você pensar e as tomadas de decisões tem que ser muito rápidas. Então a gente trabalha muito isso aí, o posicionamento coletivo nos setores ali, mas muito importante, voltado para o lado individual, do posicionamento corporal e da forma também que a velocidade que você vai atacar esse jogador que mantém a posse de bola. Interessante, professor. O senhor trabalhou na Itália e o Atalanta, né, tem se destacado no campeonato italiano, que mesmo jogando com uma linha de 5 com 3 zagueiros, é o ataque mais positivo da competição atualmente. Como que você vê essa questão dos comportamentos de jogo, dos princípios de jogo, se sobressaírem ao esquema por si só, né? Porque a gente tem a imprensa, o torcedor, às vezes quer analisar a tática pura e simplesmente pelo sistema tático adotado, quando talvez, na verdade, os comportamentos, os conteúdos devam ser mais importantes. Como é que o senhor avalia isso? Se
no caso do Atalanta que você citou agora, quando você acaba formando uma linha de 5, que ela está mais baixa com certeza, né? Ou você acaba formando no caso eles jogam com uma linha de 3, fazendo uma linha maior de 5 ou 4, no caso deles, que com certeza é uma pressão média ou alta, mas quando ela vai baixando, essa linha de marcação vai baixando, ela vai virando 5. O que tem de sucesso no Atalanta é a forma como eles fazem a transição ofensiva, né? Um momento rápido, todos em velocidade, todos muito bem organizados, para que mesmo numa linha de 5 lá atrás, eles conseguem sair rapidamente, cada um fazendo a sua função, lógico, para chegar no campo no campo do adversário o mais rápido possível, no gol do adversário o mais rápido possível. Então, tem que ter um motivo muito fazendo, sabendo aquilo que tem que fazer e com muita intensidade, né? Para que você, lá atrás, como eu falei, Professor, acho que sua internet deu uma falhada aí. O senhor está no 4G ou no Wi-Fi? Tenta alternar de um para o outro para ver se melhora. Parece que deu um problema na internet aí. Vamos ver se volta. Aí, agora voltou. Agora tá bom. Vamos lá, professor. Falando então um pouco dessa saída de jogo, né? Falar um pouco agora de organização ofensiva. Hoje, cada vez mais, as equipes marcam de forma muito compacta, né? Isso faz com que os meias, talvez, os tradicionais camisas 10, às vezes ficam muito encruzilhados ali entre as linhas e jogam cada vez mais de costas pro gol, né? Qual que é a importância de ter zagueiros construtores que saibam sair jogando com um bom passe, que encontre essa linha, talvez um volante também que volte para fazer aquela saída de 3, saída lavoupiana, para poder ser os caras que vão encontrar esses meias e também essa adaptação do meia de jogar mais de costas. Como é que o senhor tem visto o futebol nesse quesito? Da mesma forma que a gente falou agora de alguns conceitos para a fase defensiva, nós trabalhamos também na fase ofensiva. Eu trabalho muito o posicionamento do corpo, por exemplo, individualmente falando, é muito importante também para que esse jogador receba a bola o menos de costa possível, tentando se desmarcar no tempo certo. A gente treina muito isso também. O nosso aquecimento, ele faz parte de um treino com bola de passe, mas não é o passe em si, é o momento de se desmarcar, de achar aquele 1,5 m, 2 do adversário, para que você, às vezes, possa dar até um terceiro toque, com o posicionamento do corpo já, de lado, virando para que você não fique de costas. A gente treina muito isso também. Quanto mais você vai passando isso, eu gosto de ter essa conversa aberta com os jogadores para eles entenderem que ali vai ser o melhor para eles. Quanto mais se movimentarem, mas não só isso, se movimentarem também no tempo certo, mais chance ele vai ter de ter um espaço maior com os jogadores, do seu adversário mais próximo. A gente treina muito a saída de bola, seja um pouco mais baixo, um pouco mais alto, dependendo da altura da marcação do adversário, com a qualidade dos jogadores, né? Fazendo com que a gente saia com qualidade, mas com muita segurança também, para o jogador não correr aquele risco individual de exagero, ou de um toque a mais, ou de receber uma bola com um jogador muito próximo. Então, a gente tem alguns detalhes, alguns conceitos que eu defendo, de você procurar sair jogando sim com qualidade, com zagueiros, como você falou, com esse volante que vem fazer o terceiro homem, um próprio lateral, às vezes, que vem fazer um terceiro homem, um meia, um segundo volante, no caso, que também pode vir fazer esse terceiro homem, mas dando também esse jogador um máximo de tranquilidade para que ele saia com segurança, para a gente não tomar ali, principalmente numa saída de bola onde o seu time está mais exposto, está mais aberto, para não correr os riscos de uma transição ofensiva do adversário. Legal, professor, o senhor tem batido muito na tecla da questão do corporal do atleta, né? Como que na base a gente pode formar esse atleta? Eu estava estudando outro dia e na Holanda, naquela fase de aquisição de conhecimento motor, né, do psicomotor, aprendizado, né, que é o termo que eles usam, entre os 9 e 12 anos ali, os atletas até praticam outros esportes, como judô, natação.
No Brasil, a gente tem muita pedagogia de rua, né, que talvez substitua um pouco disso, porque é onde o atleta trabalha muito a questão motora, mas é uma pedagogia que está acabando, né, por diversos aspectos, globalização, segurança, número de carros na rua. Você acha que a médio e longo prazo a gente vai ter que adotar algum modelo um pouco parecido com a Holanda para poder dar um repertório motor maior e não especialização tão precoce? Porque às vezes os treinos nas escolinhas hoje são muito chatos também, né? Dá para você fazer isso nas escolinhas, incluindo bola. Mas é muito importante para que esse jogador, eu não falo nem chegar no profissional, mas eu falo já o garoto de 16 a 18, 19 anos, que ainda faz parte da divisão de base, do amador, né, do juvenil e juniores, ele já tem que ter uma ideia desse posicionamento corporal, tanto defensivo quanto ofensivo, é muito importante. Mas para esse trabalho não ficar chato, como você falou agora, você vai incluindo bola. Hoje não tem... são pouquíssimos treinos que você não consegue utilizar a bola com esse jogador. Que além de você trabalhar essa mecânica, você está treinando tecnicamente também. Né? Então, o jogador está com quanto mais contato com a bola, ou esse garoto ainda, ele vai cada dia pegando mais ainda, vai se familiarizando com a bola, e não, independente da idade, tem que soltar a bola com os meninos para que não fique esse treino chato, para que realmente eles peguem esse movimento corporal, essa forma de atacar e de saber defender bem, essa tática individual no 1 contra 1, mas também ter o contato com a bola, porque lá na frente o que vai comandar é a parte técnica, né? É diferente, você saber fazer um bom domínio, um bom passe, tomada de decisão com a bola no pé, saber usar, eu bato muito isso na tecla, saber usar diferente quando dar um primeiro, um segundo, um terceiro toque na bola, porque nem muitas vezes você tocando de primeira, você vai acabar sendo mais rápido, né? Porque às vezes você pode fazer um movimento rápido, dominar e jogar essa bola, vai fazer com que o jogo fique mais rápido ainda do que um toque de primeira. Então, isso aí é só treinando com a bola no pé mesmo. Professor, agora, ainda dentro dessa especialização muito precoce que a gente vê, talvez na forma de treinar das crianças, né? A gente também tem visto uma profissionalização precoce, né? A Lei Pelé permite o primeiro contrato profissional só a partir dos 16 anos, mas já tem várias crianças hoje com 10 assinando contratos com valores altos, com fornecimentos esportivos, tem uma pressão dos pais muito grande, tem até uma pesquisa da Universidade, acho que é da Universidade do Futebol, que as crianças voltam para o treino, a coisa que elas mais odeiam é com os pais, voltar com os pais, né? Porque os pais vão ali marretando, você de jeito tocado, chutado. E ao contrário, o que elas mais gostam é voltar com os avós, né? Porque os avós têm aquela questão mais carismática do neto, de elogiar. Como que você vê essa pressão exacerbada desde cedo, principalmente crianças mais humildes, que os pais colocam na cabeça desde cedo que é a salvação financeira da família? E carregar um fardo desse não é fácil, né? Infelizmente, alguns pais, ao invés de ajudar, acabam atrapalhando por toda essa pressão que você falou. Não só nos momentos dos treinos, né, com essa correção contínua, às vezes exagerada, né, mas também com essa responsabilidade colocada nas costas de uma criança, nós não estamos falando nem de adolescente às vezes, mas de uma criança que amanhã pode vir a ser a salvação financeira da família. Então, tem que ter muito cuidado para que lá na frente esse talento, esse garoto que está se formando não se perca, não se sinta tão pressionado, não conseguindo colocar para fora todo o talento que tem. A gente sabe que para lá na frente um jogador se tornar profissional de alto nível, jogador, um campeão que a gente fala de chegar a uma Série A, de chegar a uma Série B, de ir para a Europa, não depende só da parte física e técnica, mas do lado emocional também para suportar todas as pressões que o futebol pede durante a carreira. Então, é muito importante essa base familiar, que às vezes, muitas vezes não tem, por isso que você está citando isso, e que muitas vezes os treinadores da base, os diretores, as pessoas ali próximas, alguns clubes que têm profissionais próprios para isso, né? Os psicólogos, as pessoas que trabalham diretamente para esse lado emocional, para essa formação do homem lá na frente, conseguindo suportar toda a pressão que o futebol passa, é muito importante. Então, os pais têm que tomar muito cuidado com isso.
Legal, professor. Agora vamos alternar, vamos falar um pouco sobre metodologia de treino, né? Você trabalhou na Europa, trabalhou na Itália. Eu queria que você comentasse como é que você viu essa diferença de metodologia, né? Hoje muito tem se discutido a menor utilização da metodologia analítica, né? A questão sistêmica. Você comentou muito bem a questão da criança de colocar a bola desde cedo, de tentar colocar todos os elementos do jogo. Como é que tu foi vendo desde atleta até treinador essa mudança aí radical na forma de treinar? A gente tinha na década de 90, 80, uma influência muito grande do atletismo, esportes individuais, depois foram vendo que não era bem assim. Bom, o que eu falo para os atletas para tentar simplificar o máximo para eles, e isso eu converso muito com a minha comissão técnica, independente do treino que você vai dar, você tem que passar para o atleta os porquês daquele treino. Eu trabalho muito com algumas regras, seja ele no 4, numa inferioridade numérica, um 4 contra 2, um 6 contra 3, um 8 contra 4, ou naquilo que vai subindo, que é um 6, 7, 8, 9, 10 contra 10. Mas tudo obedecendo algumas regras. E eu vou explicando aos jogadores os porquês dessas regras. Porque depois eu vou querer cobrar, lógico, quando nós estivermos jogando. Jogos valendo mesmo. Então, eu gosto de colocar para eles, nenhum treino vai ser por fazer, todos os treinos são explicados e colocados por que está acontecendo isso, por que aquela regra. Por isso que eu falo para você, para dar um exemplo, eu não treino nunca um toque só, porque às vezes no jogo você precisa dar mais de 2, 3 toques na bola, você deixando o importante também que eu gosto, de que eu passo sempre os atletas, é tentando aproximar o máximo possível a realidade do jogo, dentro dos treinamentos. Com cobrança de dinâmica, com cobrança de nível de tensão, as regras eu já falei. Então você vai colocando isso aí para o atleta, porque lá na frente vai ser uma forma melhor deles pegar isso, que entre mais rapidamente na cabeça dele, para depois as cobranças serem feitas e as coisas acontecerem mais rapidamente. Então, essa é a forma que eu gosto de treinar. Independente se a gente está falando de um treino reduzido com 4 contra 2, que eu te falei de inferioridade ou superioridade, e a gente vai subindo até chegar aos 10 contra 10, mas sempre obedecendo as regras que lá na frente eu vou precisar cobrar. Legal, professor. O senhor falou aí de colocar os porquês dos treinos, né? Hoje muito se discute também que o atleta, além de entender esse porquê, ele também tem que ser convencido pelo treinador, né, daquela ideia. E mais, também da criação de um jogador inteligente. Tem um método bastante famoso do José Mourinho, que é alvo de diversos livros aí, que é o método da descoberta guiada. Ele basicamente no treino, ele coloca um problema, ele dá os caminhos indiretos ali para a solução, mas o próprio atleta tem que raciocinar e entender a solução daquele problema. Você adapta isso de alguma forma para ele poder desenvolver também esse lado cognitivo dele, porque até no jogo, né? Nem tudo que está acontecendo no jogo você da beira do campo consegue corrigir. Então você tem que talvez desenvolver essa inteligência dele de ler, porque às vezes o adversário fez uma coisa diferente que a comissão técnica não preveu e por aí vai. Por isso das regras. Por isso que eu trabalho todos os meus treinos, nós até falarmos de um bobinho, aquele famoso bobinho, aquela roda com os jogadores, nós colocamos algumas regras. Porque lá na frente eu vou querer que essa tomada de decisão seja mais rápida possível, como nós falamos um pouco agora, pelo fato do futebol hoje estar mais rápido, mas não só rápida, mas como que ela venha ser a melhor. Achar o melhor companheiro, ou que talvez não seja um passe para um companheiro e sim um dribbling, ou para uma finalização. Então, as regras dos treinos que eu trabalho, que os jogadores, que eu passo para os jogadores, é para que eles tenham o máximo dessa tomada de decisão positiva, acertada no caso, né? Interessante. Professor, falando agora um pouco sobre liderança, né? Você trabalhou na Itália e um grande expoente do futebol italiano é o Carlo Ancelotti, né? Os livros dele, quem trabalhou com ele, fala que o principal dele é a relação interpessoal com o jogador, né? De tratar o jogador não como um patrimônio do clube, mas como um ser humano de sentimentos. O próprio Ibrahimovic fala que ele sabe tratar não o jogador, mas o ser humano também. Como que você tem atuado dessa forma? Você busca também dar conselhos até na vida pessoal do atleta, busca fazer uma anamnese, conhecer o perfil, os anseios dele? Eu costumo dizer que eu sou
e quem trabalhou comigo sabe, eu sou muito parceiro, né? E ao mesmo tempo cobro muito. Eu sempre falo isso para os jogadores, eu procuro passar tudo aquilo, todo o meu conhecimento, e uma coisa que eu procuro ajudar muito que tudo que eu peço, tudo que é treinado, é para ele individualmente, primeiro, antes de tudo, que aquilo favoreça ele, que aquilo passe a ajudá-lo. Não, eu falo para os jogadores, quem trabalhou comigo sabe, não só para agora, não só para essa semana, não só para essa temporada, e sim para a carreira toda. Tudo aquilo que eu passo, taticamente falando, na parte individual, não é só para aquele jogo. Quem trabalhou comigo, um dia, se você conversar com qualquer jogador, Palmeiras, Botafogo, Vasco, Red Bull, o próprio Atlético Paranaense, que eu tive uma passagem mais como um auxiliar, vão falar para você que eu sempre tive esse cuidado de passar as informações não só para aquele momento, mas para que ele lembre lá na frente que são coisas que eu acredito que vão ajudá-lo profissionalmente. Na parte individual, na coisa mais particular, eu procuro sim, dentro da liberdade que a gente tem também, dentro daquilo onde cabe um assunto, procurar ajudá-los, porque experiência não se compra, né? Então, por eu ter sido atleta, por eu ser mais velhos que eles, muitos conselhos, muita conversa, não chamo nem de conselho, mas muitas conversas dentro da experiência que eu vivi como atleta e hoje como treinador, eu vou passar. Interessante, professor. Ainda um pouco sobre liderança, falando sobre o vestiário no intervalo de jogos, né? Você foi atleta, então você às vezes sabe um pouco dos anseios deles. Como é que isso te ajudou na formatação de como que você faz o intervalo de jogo, um tempo para descanso, um tempo para as informações, talvez selecionar bem as informações, né? Há treinadores que digam que você não pode munir muita informação no intervalo, porque o atleta não vai ser capaz de lembrar tudo. Há aqueles que falam, por exemplo, que a última informação que você vai dar é a mais importante, porque é aquela que vai subir o túnel de volta para o campo com ela na cabeça. Como que você foi moldando os seus intervalos de jogo ao longo da sua carreira e o que de atleta você trouxe para esse momento? Bom, o fato de eu ter sido jogador durante 19 anos me ajudou muito, né? Esse lado vestiário ele é muito importante. E sabendo que no lado psicológico, emocional, você tem que... Muitos jogadores reagem de uma forma, outros de uma outra forma, né? Porque às vezes você tem que dar uma dura e o jogador recebe melhor essa informação, o outro tem que ser com um cuidado maior, né? Eu procuro conhecer bem esse lado individual do atleta. Mas o vestiário é muito rápido. Eu gosto de trabalhar, geralmente, hoje a gente tem uma equipe, né? Tem uns analistas de desempenho, tem o meu auxiliar, o Fernando. A gente vai, durante 6 a 7 minutos, discutindo tudo aquilo que a gente viu no primeiro tempo, no caso, no intervalo, junto com o pessoal que ficou lá em cima, analista de desempenho, um auxiliar do clube, preparador de goleiros, enfim, nós vamos discutindo ali, dentro desses 7 minutos, o máximo de informações de coisas positivas e negativas para passar para o jogador, e ser o mais breve, mas o mais transparente também. Para aquilo, como você falou, não enchê-los muito de informações, mas também não deixar passar coisas importantes que precisam ser levadas para o segundo tempo. Legal, professor. Agora vamos para dentro do campo. Sua atuação na beira do gramado, como é que você foi moldando isso também? Às vezes observando alguma coisa que seus ex-treinadores, enquanto atleta, faziam que você não gostava, talvez de cantar muita jogada. Quais são as principais mudanças pontuais ali que é possível fazer também sem cantar muita jogada ali na beira do gramado, ali na área técnica? Bom, isso é muito particular, né? Eu sou muito participativo, procuro passar o máximo de informações para eles ali quando dá para passar, né? Quando você joga com o estádio cheio também, difícil você passar por uma informação para um jogador mais longe. Geralmente são os atacantes de beirada, os laterais ali mais próximos ao banco de reserva que a gente consegue passar as informações. Mas o importante é lembrá-los ao máximo aquilo ali, o que nós treinamos, né? Não enchê-los muito de pressão também, mas ir passando ali, tentar ajudá-los quando dá. Então, com muito respeito, né, eu acho isso importantíssimo, fazer uma cobrança sim, fazer um pedido sim, elogiar sim, mas tudo dentro de um limite para não faltar com respeito com ninguém.
Legal, professor. Agora uma discussão que eu tenho tido bastante aqui com outros treinadores, que eu também queria ouvir a tua opinião, até porque tem uma geração um pouco mais nova, é a questão dos atletas geração pós anos 2000, né? Eles têm sido rotulados como atletas dos melhores momentos, porque não querem assistir um jogo completo para poder aprender, para poder tirar alguma lição. Atletas que às vezes saem do treino, em vez de ficar ali conversando sobre o adversário, sobre o que foi dado, o que não foi dado, eles vão direto para o celular, para o Instagram, para a rede social. Como que você tem lidado esse desafio aí desses atletas mais jovens, que talvez às vezes demonstram um grande desinteresse ali, além do só treinar, casa, treino, casa? Eu tive muita sorte até agora de pegar esse perfil que você está falando, os jogadores entenderem que essas ferramentas que hoje nós temos nas mãos, os vídeos ditados, eu, por exemplo, do meu time eu gosto de eu editar, eu separar, mas os analistas de desempenho trabalhando muito com isso, e é uma ferramenta muito importante, porque às vezes a leitura que você faz dentro de campo, aquilo que você achava, acaba não sendo depois, vendo com calma, revendo algumas vezes. Isso é uma coisa que é indispensável hoje no futebol. Sem falar das ferramentas, da ferramenta do vídeo, quando se trata dos adversários, em relação à forma de jogar, características individuais, como aquela equipe realmente se defende, que ataca, enfim. Então, hoje, o jogador ele tem que saber que alguns minutos do dia tem que ser separado para esse tipo de atividade, que faz parte do treinamento. O que eu passo para eles e procuro minimizar ao máximo, procuro resumir ao máximo para não ficar cansativo para o jogador, mas eu passo que faz parte do treinamento. Que nós não podemos ali perder nossos 20, 30, 40 minutos quando se trata de um vídeo ou de um papo mostrando coisas do próprio time ou do adversário, e sim não perder esse tempo, mas sim ganhar esse tempo. Eu procuro conscientizar os atletas que essa é a parte do treino muito importante. Interessante. Professor, outro assunto ainda sobre um pouco de liderança, alguns treinadores apontam que os próprios atletas, né, a gente já entrevistou alguns atletas aqui, eles sabem quando eles erraram, né? O Alex Ferguson tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que você pode demonstrar uma lealdade genuína com o atleta quando o resto do mundo grita por sangue, você vai lá e dá um abraço nele, né? Eu também estava escutando outro dia uma entrevista do Fernando Diniz, falando como que a cultura brasileira de exaltar quem foi bem no jogo e escrachar quem foi mal, como é que faz falta o treinador, às vezes, dar esse abraço, dar esse carinho no atleta. Como é que você acha que os treinadores em geral podem trabalhar esse lado mais humano, a importância talvez depois de fazerem cursos mais ligados à psicologia, a forma de abordar, e quando você vai conversar com o atleta, conseguir observar também não somente aquilo que é dito, né, mas aquilo que é subentendido, como o olhar, o tom de voz, esses outros aspectos da neurolinguística ali. É muito importante você saber que do outro lado tem um ser humano que está procurando fazer tudo aquilo que foi treinado. Eu te falo com toda a minha sinceridade que nos vídeos onde eu vou mostrar para os jogadores alguns erros que a gente mostra, né, que são quase não mostro erros técnicos, porque ali a gente vai melhorar nos treinamentos. Quando eu falo que eu não mostro erro técnico, porque a gente não aponta o dedo quando é um erro técnico. Geralmente eu mostro coisas para a gente melhorar em relação a um posicionamento, uma tomada de decisão, uma bola que tinha que era para escapar e não, um passe que às vezes foi um passe que às vezes não foi a melhor escolha do jogador, mas sabendo que a gente ali tem que entender que o atleta, e isso acontece, eu te falo, nesse período que eu tenho treinador, procurado fazer exatamente aquilo que foi treinado. Isso é muito legal. E da mesma forma também que ganhou todo mundo, principalmente nas vitórias, a gente não enaltecer aquele um ou dois jogadores, e sim o time todo, e mostrar dentro, repito, nos vídeos que a vitória foi porque o time todo, os 14 que jogaram, porque eu não acredito que nesse tempo de carreira eu não tenha feito as 3 substituições, porque hoje o futebol pede muito isso, né, esse lado do físico também, de mostrar que os 14 jogadores foram muito importantes para as jogadas saírem, para os gols não acontecerem, para os gols acontecerem, os gols a favor. Enfim, então, mostrar isso aí. É um conjunto. Todo mundo perdeu e todo mundo ganhou.
Interessante, professor. Agora, uma outra temática é depois da ascensão dos empresários, né, os intermediários dos atletas, principalmente após o fim do passe, alguns treinadores têm dito que mudou o comportamento dos atletas, né? Eu estava lendo o livro do Alex Ferguson e ele fala que pegou horror a alguns intermediários porque eles às vezes gostam de se colocar entre o treinador e o atleta e ele quer ter uma relação próxima com o atleta e às vezes não consegue por causa disso. O Harry Redknapp, que é um treinador inglês, também estava falando que antigamente os atletas, quando não estavam jogando, eles buscavam um diálogo saudável com o treinador. Pô, professor, por que eu não estou jogando? O que está acontecendo? Hoje, onde que eu posso melhorar? E hoje não. Hoje eles preferem ligar para o empresário vai ligar para a diretoria vai pressionar o treinador, falar que se não colocar ele vai sair do time. Como que você vê essa dificuldade de liderança aí que os treinadores podem talvez se preparar mais? Como você observa essa questão? Infelizmente acontece, né, de alguns jogadores, eu não falo nem por maldade, mas irem fazer essa reclamação com os empresários, né? E acaba o empresário achando que no direito de fazer algumas cobranças. Aconteceu comigo algumas vezes bem pontuais, umas coisas muito tranquilas também, com muito respeito. Alguns profissionais procurando saber somente o porquê daquele atleta não estar jogando, ou está jogando não sendo convocado às vezes, ou sendo substituído sempre. Eu procuro colocar para esse profissional, com muito respeito também quando eu sou tratado assim, explicando os porquês, e eu nunca tive problema com o empresário de jogador, pelo contrário, conheço alguns e sempre passando para eles o que acontece no dia a dia. Interessante, professor. Agora vamos falar um pouco sobre o aspecto de concentração, né? O treinador Mircea Lucescu, que é um treinador romeno, acho que ele está em alguma seleção de algum país agora, mas ele foi muito bem no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Ele trabalhou com alguns atletas brasileiros lá e o relato que ele tem é que os atletas brasileiros têm uma alegria muito grande, que isso é importante, é legal, mas ao mesmo tempo, às vezes eles transferem essa alegria para um estado de superficialidade, de muito relax. E ele até fala que os atletas ficaram surpresos quando ele proibiu algumas coisas antes do jogo, como algum fone, algumas brincadeiras, porque na visão dele os atletas brasileiros acham que eles podem concentrar para o jogo só 2 minutos antes. Você acha que esse aspecto de concentração, de preparação mental para o jogo, é um aspecto que a gente pode evoluir um pouquinho ainda no futebol brasileiro? Olha, eu trabalho e falo muito para os jogadores que nós temos que ter equilíbrio, né? Eu não gosto de concentração parecendo um velório, minutos antes que antecedem uma partida parecendo um velório, mas também não pode parecer que é uma festa, um vestiário, por exemplo, né? Por exemplo, concentração uma noite antes. O jogador não pode dormir 3, 4 horas da manhã, mesmo sabendo que alguns atletas, cada um tem seu horário, isso é muito particular também. Mas dentro de um equilíbrio, né? Eu não quero que os jogadores vão dormir 9, 10 horas da noite, porque não acontece isso diariamente na casa de cada um, mas também o jogador não pode ficar jogando baralho ou alguma outra coisa até 4 ou 5 horas da manhã, porque o rendimento não vai ser, você não vai ter uma noite de sono de madrugada necessária para ter um rendimento adequado com jogadores de alto nível, de alto rendimento. Então é equilíbrio, né? E hoje, principalmente aqui no Brasil, onde se joga há 3, 4 dias, o jogador tem que ter essa responsabilidade, tem que ter essa consciência de que o equilíbrio serve para tudo, né? Então nós não vamos... eu não sou de tirar o fone, por exemplo, que foi o exemplo que você citou, né? Porque eu acho que nós não estamos tratando ali, lidando com crianças, mas também fazê-los entender o quanto é importante a recuperação de sono, o quanto é importante você já começar a se preparar e mentalizar o jogo individualmente, para depois você ter o seu melhor rendimento. Legal. Professor, agora falando um pouco ainda sobre esse equilíbrio agora emocional, o José Mourinho, nos livros dele, fala que ele joga muito com o emocional do jogador no sentido de que quando a equipe está muito bem, como por exemplo uma série de vitórias com muita confiança, um exagero de confiança, ele planeja um treino mais difícil, mais complexo, até propositalmente para o atleta não conseguir executar a solução daquele problema, poder baixar um pouco a confiança dele. E quando a equipe às vezes está muito mal, está com um astral mais embaixo, ele faz o inverso.
ele coloca uma atividade mais simples para a equipe conseguir executar e aumentar o grau de confiança. Como que você trabalha esse jogo emocional também dos atletas aí para o pré-jogo dentro desses ambientes, né, que podem ser muito tênues, de muita confiança e de baixa confiança? Mostrando eles, mais uma vez, dentro da ferramenta que eu te falei, que são os vídeos, são as conversas, são as lembranças, porque quando eu falo de vídeo, eu não falo só dos vídeos dos jogos, tá? Eu falo dos vídeos dos treinos também. Os meus treinos todos são filmados. Eu passo para os atletas também os nossos treinos, mostrando a evolução deles da primeira vez que fizemos, a segunda, da terceira, e assim vai. Porque se como trabalha com regras, só com o passar do tempo é que eles vão pegando e vai ficando melhor. Quando a equipe está muito bem, essa própria ferramenta de vídeo dos jogos vai mostrar que a equipe podia ter jogado muito melhor, coletiva e individualmente. Então você mostra, estamos bem aqui, mas podemos melhorar muito mais. Quando é negativo, que você mostra também coisas boas que são feitas nos treinos e coisas boas que foram feitas nos jogos também. Os jogos, talvez, que aconteceram derrotas, atuações com menos qualidade, que foram de algumas anteriores. Então, é mostrando para eles, no dia a dia, conversando, aquilo que a gente pode melhorar, né? Quando se trata de uma equipe que ainda precisa dar aquele salto de qualidade, e cobrando, fazendo cobranças, mesmo depois de uma partida boa, quando o time está muito bem, que ainda tem muita coisa para melhorar. Interessante, professor. Para a gente ir encerrando, o senhor tem mencionado bastante essa questão das ferramentas, a importância do departamento de análise de desempenho, né? Você trabalhou na Europa, aqui no Brasil, um clube grande, com maior disponibilidade financeira, em média tem aí 5, 6 profissionais dentro de um departamento de análise. Eu tenho um analista de mercado, de jogo, de adversário, aí cada clube estrutura de uma forma um pouco diferente. Mas na Europa a gente sabe que os grandes clubes às vezes varia até entre 20 e 30 profissionais, é um departamento com um investimento muito maior. Você acha que a gente tem melhorado isso nos últimos tempos aqui no Brasil, principalmente os dirigentes estatutários, de entendimento da importância desse departamento? Você acha que a gente ainda pode evoluir um pouco mais? Eu costumo até brincar, porque a gente tem visto um êxodo muito grande, né, de atletas jovens aí de 18 anos para a Europa. Falo que é capaz dos clubes europeus conhecerem melhor esse atleta do que o próprio time que o revelou, justamente por uma estrutura muito ampla de analista de desempenho. Olha, né? É muito importante você conhecer o atleta a fundo, as características, e passar isso para eles. Por isso que eu sempre falo que essa ferramenta ela é muito importante. Por isso eu não filmo só os jogos, eu filmo todos os treinos e procuro passar para os atletas os treinos por causa disso, deles se conhecerem também, né? Então a gente vai fazendo esse trabalho diário. Por isso que eu falei para você que hoje o jogador ele tem que ter consciência de que desse outro lado precisa separar aquela 30, 40, 20 minutos para eles entenderem que aquilo vai servir para o crescimento deles. Interessante, professor. Para a gente encerrar aqui, a gente tem vários estudantes aqui do Futeclass, pessoas que estão se capacitando para poder entrar no futebol, claro que de uma parte mais acadêmica. Queria que você deixasse um recado, uma dica, uma sugestão, importância de network, de estudo aí, para entrar nesse mundo do futebol aí. Que busquem, hoje nós temos aí várias formas de aumentar o nosso conhecimento, que todos busquem o seu sonho, estudando, buscando informações, buscando essa troca de ideias, conversando, fazendo cursos. O curso da CBF está aí hoje para nos deixar ainda mais pronto, mais ricos de informações, não deixando quem tem a oportunidade de ir para fora também. Eu sempre falo que é uma coisa muito boa, porque você vai aumentando esse conhecimento, que todos busquem da melhor maneira possível, com todas as oportunidades que nós temos hoje aí de redes sociais, de internet, de livros, que são importantes demais, e cada um vai pegando aquilo que acha que é certo, aquilo que você acha que se encaixa com o seu perfil, com as coisas que você gosta, e vai aumentando esse conhecimento a cada dia. Professor,
Você tocou nesse ponto de livros aí, eu lembrei de uma pergunta aqui, é fazer só essa última aqui, que eu acho que é interessante. A gente vê na Europa, principalmente Portugal, muita gente fala que é um berço literário muito grande, né? Há quem diga que você vai numa livraria lá e existem diversas literaturas sobre futebol, sobre tática, sobre diversos aspectos. Aqui no Brasil a gente ainda não tem muita coisa, né? Se a gente pegar a lista dos 20 treinadores de Série A, eu desconheço um livro de alguém, de algum treinador que escreveu, e não falta capacidade para isso, né? São todos De jeito treinadores nenhum. muito competentes, com muita capacidade de escrever. O que você acha que falta para eles poderem registrar essa ideia, realmente movimentar essa bibliografia? Você acha que é uma questão cultural, de não ter ali a cultura de sentar na frente do computador, de escrever? Como que você acha que a gente pode melhorar isso? Essa é uma coisa que a gente já discutiu muito nos cursos da CBF, né? Porque aqui nós temos uma escola muito rica de treinadores que fizeram história com times jogando muito bem, de times dando espetáculo no futebol brasileiro. Mas eu acho que é uma cultura nossa, talvez até por falta de interesse de algumas pessoas procurarem esses profissionais para escreverem os livros, contarem. Aqui eu poderia dar exemplo de alguns times, de alguns treinadores que fizeram com que os times fossem algumas referências aí para servirem mesmo para entrarem numa livraria. Então, eu acho que é um pouquinho de falta de interesse das pessoas que trabalham diretamente com isso, que os treinadores, com certeza, se fariam com o maior prazer, passaria esse ensinamento, passariam essas experiências que eles viveram com times memoráveis. Se nós formos citar aqui alguns times memoráveis de belo futebol, que foram campeões, nós temos muita coisa boa aí para passar para todo mundo. Então, tomara que a gente consiga, num futuro próximo, muito curto mesmo, que algumas pessoas ligadas a esse trabalho procurem os treinadores para contar as suas experiências, suas histórias, como é feito na Europa. Excelente, professor. Muito obrigado. Só tenho que agradecer. Pessoal que chegou na metade, aí depois essa live vai estar disponível no YouTube. Amanhã a gente vai ter a primeira live internacional nossa. A gente vai entrevistar o psicólogo Jorge Sequeira, lá direto de Portugal. Ele é psicólogo do Sporting Braga. O senhor está convidado para acompanhar a gente, professor. E depois, quem sabe, participar de algum dos eventos nossos presenciais aqui, depois que passar esse problema todo dessa pandemia. Todo mundo se cuide aí. Muito obrigado, professor, pela atenção mais uma vez. Foi uma aula, bate-papo super legal e passando rápido aí. Grande abraço. Obrigado, agradeço o carinho dos torcedores, de alguns amigos ali que eu trabalhei, que deixaram o seu recado. Daqui a pouquinho a gente vai estar de volta quando passar essa pandemia e se Deus quiser, um futuro próximo também já vou estar trabalhando e fazendo aquilo que eu gosto muito. Um forte abraço. Sucesso para você, professor. Um grande Obrigado. abraço. Tchau, tchau. Valeu.